Nepotismo cruzado. O No Rules vem até vocês para esclarecer o que é esse conceito de nepotismo cruzado e para explicar esse projeto que foi votado na última sexta-feira, o Projeto de Lei Ordinária 01 de 2025, o primeiro projeto protocolado na Câmara de Vereadores, de autoria do vereador Felipe Ilha. O nepotismo cruzado, ao contrário do que a gente vê na justificativa de alguns vereadores, e inclusive comentado pelo presidente da Câmara de Vereadores, não é aquele nepotismo clássico, realizado no âmbito do próprio poder. Ou seja, o prefeito nomeando algum parente seu, ou um vereador nomeando algum parente seu. Não é isso. O nepotismo cruzado, na verdade, é quando o prefeito nomeia um parente do vereador e, com isso, conquista, ou pelo menos almeja, uma vantagem política nas votações dos projetos de lei. Nesse sentido, dizia o texto do projeto de lei 01 o seguinte, artigo 1º, essa lei tem por objetivo vedar a nomeação de parentes de vereadores até o 3º grau para cargos de confiança e a concessão de funções gratificadas no âmbito do Poder Executivo, ou seja, parentes de vereadores, Poder Legislativo, nomeação no âmbito do Poder Executivo. Nomeação para quê? Cargos de confiança ou funções gratificadas. O que são isso? Cargos de confiança, aqueles cargos de chefia, normalmente, em que alguém de fora do serviço público é nomeado para gerenciar algum setor da prefeitura. Enquanto o FG, a função gratificada, é algum servidor de carreira que vai receber um adicional por exercer a chefia daquele setor ao qual é designado. O vereador Felipe, ele protocolou esse projeto de lei, veio um parecer jurídico da assessoria jurídica da Câmara de Vereadores, dizendo que ele não poderia prosseguir com esse projeto, porque a própria Constituição Federal vedava o nepotismo aos cargos de secretário, porque a Constituição Federal considera os cargos de secretário como cargos políticos, então não poderia haver essa vedação. Em razão disso, o vereador Felipe, para tentar salvar o seu projeto, ele então faz a emenda 01 de 2025, ou seja, também a primeira emenda legislativa, a fim de afastar a incidência dessa lei para os secretários. E o vereador Felipe, sabendo que podia sofrer bastante resistência da velha política na Câmara dos Vereadores, resolveu criar um site para coletar a assinatura das pessoas que estavam de acordo com a proposta dele. E nesse site ele conseguiu coletar 832 assinaturas de pessoas que, também como ele, são contra o nepotismo. Após a votação desse projeto, obviamente, essas pessoas e muitas outras sentiram-se desprestigiadas pela Câmara de Vereadores, pelos vereadores que lá estavam eleitos. E houveram diversas críticas na rede social, inclusive minhas, sobre a votação dos vereadores. O grande problema disso é que o presidente da Câmara de Vereadores foi até a rádio local comentar sobre o projeto de lei e ele inicia um discurso que dá a entender que essa
indignação popular se reveste de ataques à Câmara de Vereadores, ataques à instituição Câmara de Vereadores. Isso me causa muita preocupação, porque o povo, o poder vem do povo. E no momento em que o povo não pode criticar atos do poder legislativo, atos dos vereadores, e nesse caso foi atos de alguns vereadores, porque a votação foi de 6-4. Então não foi a Câmara de Vereadores. 6 vereadores votaram contra esse projeto. O povo precisa saber quem são esses vereadores. O discurso do presidente da Câmara, ele migra para um sentido de que o povo não pode discordar, não pode manifestar repúdio a essas decisões, sob pena de ser responsabilizado por isso. Esses tipos de falas, esse tipo de pronunciamento se assemelha muito ao cenário nacional, quando a gente vê Alexandre de Moraes intimidar qualquer pessoa que discorde de decisões do STF. Numa democracia, quando está vigente uma Constituição que diz que todo poder emana do povo, absolutamente nenhuma pessoa imbuída de um cargo de autoridade pode ameaçar qualquer um do povo de retaliação em razão da liberdade de expressão. No momento em que não há nenhuma ofensa dirigida a nenhum vereador, nenhuma ofensa pessoal, à vida pessoal do vereador, porque eu digo, a liberdade de expressão, ela admite termos pejorativos à atuação como vereador, não em relação à vida pessoal daquele vereador. Mas a atuação sim, porque a atuação interfere na vida de todos. No momento em que alguém cuja função é presidir a casa e, como ele falou, num tom de imparcialidade, coloca-se contra essa população que discordou da votação, eu tenho muito medo de que aquele autoritarismo que advém do STF chegue até São Cepé. Mas então, Gabriel, eles falaram que existe essa lei, que já existe uma lei para isso, que existe uma tal de súmula. Mas o que é súmula? Bom, vamos lá, Jonathan. Súmula, né? O que é uma súmula? A lei, que foi referida, inclusive, pelo vereador Renato Rosso, é uma lei no âmbito dos servidores federais, não numa lei no âmbito dos servidores municipais. A súmula, Jonathan, é o seguinte: essa súmula é uma súmula vinculante do STF, do Supremo Tribunal Federal, tá? E a súmula ela é um resumo de decisões reiteradas em que eles resolvem quase como regular uma lei diante dos inúmeros casos tratando sobre aquela mesma matéria. Mas o porquê que uma súmula não basta? Uma súmula, como eu disse, ela é emanada pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele não tem o poder de legislar sobre uma norma, mas sim de aplicar uma norma a um caso concreto. E a lei mencionada é uma lei em âmbito dos servidores federais. A gente precisa, sim, de uma lei no âmbito municipal. Então, a existência da súmula, a existência de uma lei em âmbito federal, ela não basta para que a gente tenha tranquilidade de concretizar essa norma em âmbito municipal.
Mas eles falaram também que não existe nenhum caso de nepotismo na cidade. Que essa lei é só para causar um alvoroço no pessoal. Jonathan, e é interessante isso, porque na defesa de um dos vereadores, né, e eu não tenho porquê, tá lá gravado, o vereador Cláudio Ossir, eu vou trabalhar seguidamente, eu sou assessor do vereador Felipe, eu vou trabalhar seguidamente com essa camiseta, e, né, é a mesma, que diz coragem para fazer o que é certo. E o vereador Cláudio Ossir questionou isso. O porquê que, no âmbito das eleições, havíamos ingressado com inúmeras ações sobre nepotismo? Nunca, né? E a resposta é mais do que óbvia. Nós nunca ingressamos com uma ação de nepotismo cruzado porque não havia lei no âmbito municipal. E não há ainda. E não há, graças ao vereador Cláudio Ossir, ao vereador Maninho, ao vereador Matheus Leão, ao vereador Marcelo Neves, ao vereador Eto Vargas e ao vereador Giovanni Moreira, ainda não temos essa lei. Se tivéssemos essa lei, por exemplo, o último governo, né, na era Vargas, nós teríamos contrariado ou perseguido ou denunciado o vereador Maninho, que nomeou a sua filha, perdão, com a emenda ela foi nomeada secretária, então pela emenda e pela Constituição ela continuaria no cargo de secretária de saúde, mas a filha do vereador Maninho foi secretária de saúde durante todo o mandato. O pai do vereador Marcelo Trevisan, Marcelo Santos, teve um cargo CC na prefeitura. O pai do vereador Matheus Leão foi diretor no governo passado. A filha do vereador Humberto Vargas teve um cargo no governo passado. Então, houve sim casos de nepotismo no governo passado, nepotismo cruzado. Porém, a súmula vinculante exigia a comprovação de uma troca de favores para isso. Agora me diz, Jonathan, como eu vou comprovar uma troca de favores de uma negociação que ocorre entre quatro paredes? Esses casos que eu citei podem ter sido troca de favores, podem não ter sido, mas é estranho que Marcelo Santos, Humberto, Matheus Leão, Marcelo Santos e Humberto foram para o lado do PDT, né? Ganharam os cargos. Matheus Leão, o pai perdeu o cargo quando ele votou contra o governo. Só que isso é o suficiente para comprovar? Ou a gente vai penar com uma denúncia e ver não dá em nada? A criação de uma lei contra o nepotismo cruzado não é para caracterizar todo mundo como errado. É justamente para proteger o povo que não tem condições de fiscalizar dentro das quatro paredes onde as negociações são feitas, proteger o povo dessas negociatas. Mas ainda proteger os próprios vereadores por ter autonomia no seu mandato, poder fiscalizar com isenção, para que não seja hoje situação, amanhã oposição, ou hoje oposição, amanhã situação. Então, isso foi retirado do povo cepense.
E é justo, ou melhor, é justa toda e qualquer indignação com quem votou contra. Não querem que sejam contra as votações? Façam votações secretas. Instaurem de uma vez uma ditadura, se reúnam numa sala secreta e diga: a gente decidiu aprovar tal lei. Quem votou a favor ou votou contra? Não interessa a comunidade. O vereador Giovanni, ele comentou que os Brum não vão poder trabalhar na prefeitura caso a lei passasse. O que é essa confusão? A justificativa, né? Uma das justificativas foi que, por exemplo, se tivéssemos algum vereador dentro da família dos Bruns que tem encontro e, enfim, tem uma ascendência em comum lá em cima e, né, tem vários aí que são primos em popularmente quarto, quinto grau, sei lá, né? Enfim, e aí se um Brum desses assumisse, os outros estariam impedidos de assumir um cargo de confiança ou um CC na prefeitura. A lei é clara ao dispor que é parente até o 3º grau. Tá? Quando a gente está falando em legislação, a gente precisa atender o grau de parentesco conforme a lei civil. Como é que funciona esse grau de parentesco segundo a lei civil? A gente tem, né, o parentesco em linha, né, em linha reta ou colateral. Em linha reta, ascendente, por exemplo, é mãe, pai, avô, bisavô, enfim, e ou descendente, filho, neto, bisneto, enfim. Ou colateral, né, irmãos, tios, né, que é aqueles que precisam subir e ir para algum lado. Até 3º grau, o que quer dizer? Vamos pegar o exemplo do irmão. O irmão, alguém precisa subir até o pai ou a mãe ou ambos, né, que é o parente em comum, 1 grau. Descer até o irmão, 2º grau. Então, um irmão é um parente de 2º grau, segundo a lei civil. Um sobrinho é um parente de 3º grau, segundo a lei civil. Por quê? Precisamos subir até o pai ou a mãe, descer até o irmão e descer mais uma vez até o sobrinho. Então, sobe 1, 2, 3, 3º grau. Um primo. Como a gente chega até um primo? A gente sobe até o pai ou a mãe, a gente sobe de novo até o avô, 2º grau, a gente desce até o tio, 3º grau, e a gente vai até o primo, é 4º grau. Então, aquele primo-irmão, como a gente conhece, na verdade, ele é um parente de 4º grau, segundo a lei civil. Então, um primo-irmão já não seria considerado parente para a aplicação da lei do nepotismo. Então, a todos os Bruns podem ficar tranquilos desde que seu pai ou seu tio não seja o vereador. Tá, mas e agora que tá bem explicada essa parte do parentesco, né? Mas a lei não passou. Não passou. E agora, que caminho que ela deve seguir? Ela não pode mais ser votada? A lei agora ela é arquivada. Ela é um projeto de lei ordinária, né? Ela tem uma votação lá prevista na Câmara, então ela vai ser arquivada. Tá? A ideia é que não se proponha uma mesma proposta legislativa com a mesma matéria, enfim, com o mesmo teor, nesse mesmo ano, né? Então, claro, o Felipe não me adiantou nada disso, eu também não sei qual é que é a ideia dele, mas provavelmente esse ano tchau, a gente não tem... não tem como alterar essa situação atual do nepotismo cruzado, né? Pode ser que nos próximos anos aí, ou o próprio Felipe, ou talvez algum outro vereador, reviva essa legislação, até porque a legislação ela tem que atender ao povo, né? Ela tem que atender aos anseios da sociedade. E até porque causa estranheza que a defesa ferrenha dos vereadores que foram contrários de que se já existe lei, não precisa ter lei.
A gente vê tanta legislação que é reafirmada em todos os âmbitos, né? A nível federal, estadual e municipal, enfim. Se ela não fosse tão necessária assim, por que tanta resistência? Né? Então, eu acredito que foi perdida, o povo perdeu essa oportunidade, né? No mínimo 832 pessoas perderam essa vez, mas eu acho que ela pode sim voltar à discussão, talvez no ano que vem ou num outro, ou enfim, no futuro, né? E eu acho que ela mereça ser rediscutida, mereça ser amadurecida e mereça sim toda e qualquer manifestação, favorável ou contra, né? Aliás, né, que fique bem claro aqui, eu sou totalmente a favor a todas as opiniões que não ofendam ninguém, né? Eu digo, podem opinar totalmente contrários a mim, mas não adjetivem, né? Eu tenho meu posicionamento político, eu tenho os meus ideais, mas eu sou um ser humano vivendo em sociedade, que só se envolveu nessa coisa chamada em política porque eu penso num futuro do meu filho. E a coisa está indo de mal a pior. E se a gente não fizer nada para mudar, a gente não pode esperar que um ou outro político sozinho consiga. Então, basicamente é isso. Eu acho que merece sim voltar à discussão. Não é possível tão logo isso, mas no futuro essa lei volte à discussão né, se os políticos quiserem, seja essa lei aprovada no futuro. Mas é isso, Jonathan. Eu acho que a gente não pode eleger alguém e esperar que essa pessoa consiga muito sozinho, né? Eu tenho aprendido muito enquanto assessor do vereador Felipe e tenho presenciado dia após dia a dificuldade que é lutar contra o sistema, contra a política viciada, né? Contra o velho jeito de fazer política, contra a resistência a novas ideias, e sozinho ninguém consegue nada. Seja o Gabriel assessorando o Felipe, seja o Felipe que obteve 1.877 votos. Sozinho a gente não vai conseguir, a gente precisa sim do apoio do povo. Mas então é isso, acho que ficou bem explicado o projeto em si, o que foi votado, quem votou e o que foi perdido também. Perdemos uma grande oportunidade de terminar um pouco com o nepotismo, que querendo eles digam que existe ou não, a gente sabe que tem. E que se não tem, há brecha para ter. Essa é a questão. Há brecha, a gente não precisa que ocorra para fazer alguma coisa, a gente precisa prevenir. Então, a gente deixa aqui o convite para opinar, para o pessoal, para vocês opinarem e discutir. Participarem, exercerem. Enquanto a gente tem a liberdade de expressão, exercer, né? Seja favorável, seja contra, enfim, né? Então é isso aí. Finalizamos aqui e até a próxima. Muito obrigado, pessoal.